Itarumã, uma cidade rica de histórias e tradições. Guarda em suas origens a essência do povo goiano. Nesse curta-metragem, vamos mergulhar nas principais histórias e personagens que construíram essa cidade. E para nos ajudar a contar essa história, vamos contar com o apoio de pessoas que nasceram e cresceram aqui e que são apaixonados pela história de Itarumã, além de outros personagens muito importantes. Conta a história que em 1850, começo da década de 60, quando Dona Rita Soares doou parte das suas terras, a Fazenda Veludo, para o santo padroeiro São Sebastião, o santo guerreiro. Era casa de pau a pique, parede de taipa, né, e coberta com folha. Na época tinha muito, folha de buriti, folha de bacuri, isso aí era a cobertura das casas. Após o falecimento da senhora Rita Soares, que já era uma senhora bem idosa, o senhor Heitor Severino da Silva, morador aqui da região, fez as trocas das terras, onde era a Fazenda Veludo, por uma terra aqui de sua propriedade, onde hoje é Itarumã. O senhor Heitor Severino da Silva, que foi o primeiro morador desse município, se preocupou muito em construir as primeiras moradias desse lugar. A fé sempre foi o pilar para o povo de Itarumã. Em 1882, foi erguida a primeira igreja, marcando assim o ponto central do desenvolvimento social e religioso. Inclusive, a primeira igreja, ele construiu, assim que ele construiu a casa dele, em 1882, ele construiu a primeira igreja. Então, era do mesmo estilo, pau a pique, parede de taipa e coberto com folha. Décadas depois, a primeira igreja foi demolida e construída outra no local. E em 1969, houve outra demolição para a construção de uma nova e moderna estrutura. Aí construiu a outra igreja, que não tem a data de quando construiu, ela foi demolida em 1969. Ele demoliu ela para construir a atual. Com o crescimento populacional, houve-se a necessidade de infraestrutura, com a criação de pontes, estradas, escolas, hospitais, tornando assim Itarumã em um polo de desenvolvimento. Assim, bem tempos atrás, as escolas eram na zona rural, né? Os fazendeiros pagavam os professores para educar seus filhos e dos vizinhos. Isso sim, em 1940, por exemplo. Tem conhecimento, a primeira escola da Itarumã foi em 1951. Chamava Instituto São Sebastião. Tinha um delegado aqui, ele fazia de tudo. Ele era delegado, ele era carreiro, fazia de tudo. Então ele fundou essa escola, só que agora eu não recordo o nome da professora. Depois o prefeito de Jataí mandou construir o grupo escolar Coelho Neto. Em 1960, eu fui nomeada professora estadual. Então fui dar aula no colégio, era grupo escolar Coelho Neto. Só tinha duas salas de aula, não era nem grupo. A escola chamava Escola Isolada Coelho Neto, não era grupo. Era considerado como Escola Isolada Coelho Neto. E lá eu trabalhei desde 1960 até 1971. Quando eu fui assumir lá, eu tive que passar neocídio nas pernas para poder lavar a escola, de tanta pulga que tinha.
O ano certo eu não sei. Eu sei que quando o Acúrio, deve ser antes de 1953, ele empreitou para abrir a estrada, porque ele tinha caminhão, então ele empreitou para abrir a estrada do Rio Verdinho até no Rio Corrente. Na mão, era no enxadão, e planeava com boi, arrastava uma tora planando a terra. Quando veio assim, com a evolução dos anos, né, aí o Estado foi acampando aquelas estradas, estrada municipal. Aí veio por exemplo, essa 206, ela vem lá de perto de Tumbiara, e ela chega aqui na Itarumã, ela vira para Serranópolis, sem sentido, não tem. E daqui da Itarumã para Itajá já é 178. Aí ela a outra estrada já não passou no lugar que era a estrada velha, depois ela mais reta. O lugar que era balsa, fez ponte, a primeira ponte do Rio Corrente era de madeira, aquela do Rio Verdinho já era de cimento. Naquela época as coisas eram muito difíceis, o transporte era muito difícil, então o campo de avião, todo fazendeiro que tinha condições tinha um campo de avião na porta. E assim que surgiu a cidade, provavelmente o Heitor Severino, ninguém sabe, né? Aí construiu o campo aqui dentro do setor urbano dele, né? Que ele estava povoando. Ele começava aqui no lugar que é a prefeitura hoje e terminava lá em frente ao Banco do Brasil. Mas ele foi tirado dali em 1973, 74. Foi quando o Zé Machado fez o loteamento e comprou a área do outro lado do Servo ali, que construiu o atual aeroporto lá, que desativou daqui. Vou contar aqui uma história do delegado Benevides, que esteve aqui na nossa cidade de Tarumã. Muito interessante, que aqui a gente tinha o Córrego do Servo, que desce aqui, e aqui tinha um banheiro dos homens e tinha um banheiro das mulheres, sabe? E só que tinha uma turma de uns rapazes que gostavam de ver as mulheres tomar banho. E ficava numa moita lá em cima, lá olhando. E aí descobriram que os meninos lá, um dia lá, que estavam olhando as mulheres tomar banho. Aí falaram com eles, mas não adiantou não. Aí a solução que tinha, falar com o delegado Benevides. Aí o Benevides foi um dia e ficou numa outra moita lá. A moitada, a hora que a turma chegou, ele pegou todos, sabe? Acho que eram uns 30 meninos. Aí pôs eles na rua, levou em cada casa. Ele deixava em casa aquele filho, né, na casa do pai, esperava o pai para que ele desse uma boa surra no filho, sabe? Para ter exemplo, sabe? Aí os outros ficavam escutando, falaram, agora o próximo já é nós, né? E foi até entregar o último desse jeito, dessa maneira, sabe? Então, resolveu o problema de Tarumã, dos marmanjos, de olhar as mulheres tomar banho lá no Córrego do Servo lá. Então foi uma pessoa que deixou muito respeito, sabe? É muito importante. Itarumã também é marcada por grandes lideranças políticas, que também deixaram a sua marca no desenvolvimento da cidade. Todos tiveram a sua importância, mas nós vamos destacar alguns nomes. O Zé Machado. Nessa época ele comprou a área, fez o primeiro loteamento da cidade, que é a área central ali, o setor central, que até ali era uma invasão, a casa era do pessoal, mas a terra era da igreja. Ele comprou os 2 alqueires do outro lado do Servo, construiu o aeroporto, que é o que funciona até hoje. Ele ajudou muito na construção das casas, buscando tijolo, dando incentivo, o pessoal buscava mudança para poder o começo da cidade. Ele foi fundamental. Ele trouxe, nesse primeiro mandato, ele trouxe a energia elétrica da CELG, porque aqui era aquela usina construída pelo Acur já tinha sido desativada, ela foi desativada em 69, aí aqui era luz de lampião. Só existia um motor aqui, que ele construiu o primeiro pavilhão do Coelho Neto, e aí ele pôs um motor lá, iluminava lá durante o período das aulas. Terminava as aulas, desligava o motor. Dava até um sinal, e antes dele desligar o motor, dava um sinal para o pessoal correr para as casas.
Outra coisa importante também que o Zé Machado fez no segundo mandato dele, ele implantou o primeiro hospital da cidade, né? Ele fez uma parceria com o doutor Antônio, e aí ele cedeu por comodato o prédio, e o doutor Antônio tocou o hospital ali por 8 anos, 6 anos. Ressaltando dos prefeitos, outro importante é o Alcide José do Nascimento. Ele foi vice-prefeito 2 vezes, posteriormente foi prefeito de 76 a 1982, e hoje ele é a figura mais importante da política, assim, um pioneiro da política tarumã, conhecido por Minico. O crescimento urbano trouxe melhorias significativas, como a construção do Clube Recreativo e do Lago Dona Júlia. Em 1982, 83, 84, aí surgiu a ideia de criar um clube. 50 pessoas e fundamos o Clube Recreativo. E o Zé Machado era o prefeito. Aí fomos nele, conversar com ele, eu sou um dos fundadores, dos 50 remidos. Aí ele falou, vou dar o terreno para vocês. Comprou um alqueire de chão ali do outro lado ali, do lado, e doou para o clube. Aí nós começamos a juntar aquele dinheiro, levantamos as paredes, ele falou, vou doar a cobertura. Doou aquela cobertura para o clube. Mas que aí ali não tinha que passar pela rodovia. Aí ele fez o aterro ali, ligando a cidade ao clube. O clube foi inaugurado em 1985. A primeira pavimentação da Itarumã foi construída em 1984, 85, na inauguração do açude de Caçu para Itajá. Então o Mauro Miranda era chefe do Dergo na época. Aí ele doou 11 mil metros quadrados para o centro da cidade. Asfaltou a rua 7 de setembro, da rodovia até lá na prefeitura, abaixo da prefeitura, a 31 de março, a São Sebastião, e fez as travessas. E somente em 2021, através do prefeito Ricardo Goulart, foi solicitado a criação do hino oficial de Itarumã, simbolizando o orgulho e a identidade do povo itarumense. Quando a gente entrou na gestão, a gente ia nos eventos, sentia falta do hino da nossa cidade. Aí resolvemos criá-lo, para identificar o nosso povo, um pouco da nossa história. E graças a Deus deu certo, a gente hoje tem um hino que retrata um pouco da história de Itarumã e do nosso povo. A memória de uma cidade é o que fortalece o seu futuro. Itarumã carrega na sua história o exemplo de resiliência e progresso. Eu acho muito importante, por exemplo, um vídeo, um livro relatando a história, porque a história ficar só no ser humano, ela apaga. Então eu tenho muita coisa arquivada a respeito da política, dos acontecimentos de cada época. Eu acho fundamental, porque senão morre o homem e acaba a história. Há muitos anos atrás, no sudoeste goiano, uma senhora de fé e de muita devoção, sua fazenda doou ao Mar de São Sebastião. Seu nome era Rita Soares, fazendeira abastada, porém suas terras de primeira por outro fazendeiro foi trocada. O negócio estava feito e a sorte se lançou. Heitor Severino da Silva, o povoado fundou. Seus primeiros habitantes é o que a história comenta: Heitor Severino, Maria Juliana e Dona Francisca Pimenta. São Sebastião da Pimenta foi o nome à terra dada, em homenagem ao Santo Mar de a sua amiga estimada. Por volta de 1900, os novos donos daqui elevaram-no a distrito pertencente a Jataí. O progresso não chegava e a pressa era vã. Para ver se trazia sorte, deram-lhe o nome Itarumã. Nome que ainda perdura, não sabemos sua origem. Parece um nome indígena, é o que os habitantes dizem. Passaram-se muitos anos, até que em 1953, por força de um projeto-lei, Itarumã de Jataí se separa de vez. Com essa separação, o povo muito feliz elegeram o primeiro prefeito, Maximiano Pérez de Assis. A cidade era pacata, mas em noite de luar, a criançada se juntava para de roda brincar. Sinto muitas saudades de Itarumã de outrora. Com a chegada do progresso, muita coisa foi embora.
Agora não há mais bate-papo no portão. A criançada não brinca para curtir a televisão. Itarumã, cidade pequena, para mim é idoneira. Parabéns, itarumense, gente boa e hospitaleira. Que o passado inspire o futuro e que esse legado permaneça vivo para sempre. Contar a história de Itarumã é como abrir um livro antigo, cujas páginas guardam a alma de um povo forte e sonhador. Em poucos minutos, tentamos eternizar décadas de memórias e conquistas. Sabemos que seria preciso muito mais tempo para revelar cada detalhe, cada rosto e cada sonho que construiu essa cidade. Mas deixamos aqui um convite, que essa história continue sendo contada, recontada e vivida. Pois Itarumã não é apenas um lugar no mapa, é um lar no coração de todos que aqui vivem ou já passaram.